Salve nação, saudações rubro-negras, é hoje e eu estou animado, hein, cara? Vou pensar positivo o dia inteiro até a hora da bola rolar, porque precisamos vencer a LDU. Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil com as últimas informações. Vamos ver aqui o que eles vão falar desse jogo decisivo para o Mengão. O Flamengo precisa vencer ou pelo menos empatar para a gente continuar firme e forte na Libertadores. É isso aí, deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Fala aí, Abel. Flamengo pela Libertadores. Então nós vamos a Quito para falar com Mendel Bidlovski, que vai trazer informações desse jogo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel, bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, enfrenta a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Partida fundamental para o Flamengo, que no último jogo da Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba. O Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independente Del Valle, na preparação para essa partida importantíssima na altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Dois jogadores que sentem bastante altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, também o Alexandro com edema na coxa é desfalque. O Flamengo trabalha para que ele esteja em campo no jogo contra o Corinthians. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu 3-2 na Libertadores de 2021. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo, esteve em campo como jogador, assim como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória. O Gabigol fez os outros 2 gols. Flamengo contra equatorianos na Libertadores, larga vantagem para o Flamengo. São 20 jogos entre Flamengo e times equatorianos na história da Libertadores, 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. O Flamengo foi eliminado pelo Emelec na fase de grupos em 2012. Na Libertadores de 2019, novamente enfrentou o Emelec nas oitavas de final. Era o começo do trabalho do Jorge Jesus, todo mundo lembra, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo acabou avançando na caminhada para o título da Libertadores de 2019. Na Libertadores de 2020, o Flamengo foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-0. No jogo do Rio de Janeiro, goleada do Flamengo contra os equatorianos por 4-0. Esse histórico do Flamengo contra a LDU. LDU que é dirigida pelo Pablo Vitamina Santos, técnico conhece bem o Flamengo. Na última Libertadores, 2024, ele dirigia o Palestino, enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos. 1 vitória do Flamengo, 1 derrota e tem o atacante, o paraguaio, que é o Haaland paraguaio, o Alex Arce, fez 2 gols na vitória contra o Deportivo Táchira da Libertadores, 3 assistências na última partida da LDU, vitória contra o Alcas no Campeonato Equatoriano por 3-1. Então são os ingredientes para essa grande partida fundamental para o Flamengo, hoje à noite, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus, LDU e Flamengo pela Conmebol Libertadores. Abel. Obrigado, bom dia, Mendel Bidlovski. Professor Celso Zelt. O Flamengo perdeu ali o último jogo para o Central Córdoba. 2 jogos, 3 pontos. Ganhando o Táchira na primeira rodada, né? Fora de casa. Perdeu em casa para o Córdoba. Hoje, se perder, complica, mas é lá em Quito, professor. E está se falando muito da altitude e pouco do adversário, né? O adversário... É porque a altitude faz parte do adversário, professor. Tradicionalmente, o adversário já é forte e agora é ainda mais forte que aquela LDU que tem dado tanto trabalho para brasileiro, né? No começo do programa eu falei que dos 13 brasileiros que foram para lá, só 6 conseguiram vitórias até hoje. O Santos, o Sport Recife, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians e o Flamengo do Rogério Ceni. Desculpe interrompê-lo rapidamente. Se 13 foram e 6 ganharam, não é só. É menos da metade. Quase metade, professor. É menos da metade. Eu acho que a diferença entre o futebol brasileiro e equatoriano pedia mais, né? Mas isso também por qualidade do adversário. E quem não ganhou lá, é tudo bicho grande. Fluminense não ganhou lá. Até ganhou um título na volta aqui, mas lá não ganhou. E tinha perdido uma Libertadores. O São Paulo, recentemente, foi para lá e não ganhou. O Botafogo, na Sul-Americana,
Foi para lá e também não ganhou. Então o páreo é muito duro. Agora É a prova que eles nem sempre a gente tem que atribuir tudo de bom da LDU à altitude, é que eles ganharam do Fortaleza final da Sul-Americana, que foi jogo único e não foi em Quito. Então. Onde que foi? Eu nem lembro. Foi em Maldonado, no Uruguai. Foi perto de Punta del Este, né? Maldonado é coladinho ali, mas é Maldonado, não é Punta. Tem gente que fala, em Punta, não é em Punta, é em Maldonado. Se eu não me engano, é uma província. Punta del Este acho que fica dentro do não estado. O campo é do Deportivo Maldonado, Perfeito. na cidade de Maldonado. O técnico era o Zubeldia. Era o Zubeldia, é verdade. Por isso eu não pus o Fortaleza na conta, porque a gente está falando dos jogos lá, né? Então, Fortaleza continue, é desculpa. freguês O Flamengo brasileiro. tem uma goleada sofrida nesse estádio, não para a LDU, mas para o Independente Del Valle, em 2020. Era aquele time do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 e tal. E era aquele Del Valle Famoso. também, que ganhou de muito brasileiro, né? Sim, o Del Valle passou por cima do Flamengo. Depois o Flamengo devolveu no Maracanã, no jogo da volta, uma goleada também de 4-0. Mas perdeu, acho que de 5-1. A altitude lá 5-0. complica, mas tem o time também, né? É um time de respeito. Esse time que manteve mais ou menos uma base dessa campanha do título da Sul-Americana de 2 anos atrás. Tem lá o Dida Domingues no gol, né? O apelido dele, do Alexander Domingues, é Dida. E porque parece ele é mesmo, né? Não Pela joga hoje, envergadura. está suspenso, né? Suspenso, Dida? Acho que está suspenso. Então é uma baixa grave para eles. Mas tem o Ricardo Adeu, zagueiro haitiano, que é muito bom zagueiro. Tem o Gabriel Vijamil, um volante boliviano, que chega muito na área, boa técnica, era jogador do Bolívar, a LDU foi buscar. Tem o Brian Ramírez, que joga aberto pela ponta direita, que é muito bom. Perdeu, não tem mais, né? Foi embora o Johan Julio, que era um dos principais jogadores do time, e esse saiu. E tem lá na frente o Alex Arce, que ainda tem como reserva, pode jogar um, pode jogar outro, o Michael Estrada, que é também um atacante de seleção, equatoriana e tal. Você adora Então, esse ele é apelido, forte. né, do Alex Haaland, Paraguai. Eu nem citei, você que citou agora. Não, você gosta também. E quem citou foi lá o nosso... Você já citou várias Mendel vezes aqui. Bidlovski. Tá lá. Ele esse ano tá menos goleador. Ano passado fez 30 gols na temporada no campeonato. Esse ano não tem feito tantos gols assim, mas olha só, aumentou o número de assistências. No último jogo foram 2 assistências dele para a vitória de 3-1 sobre o Alcas, o Papá Alcas, no Clássico de Quito. Falaram vários nomes aí da LDU. E os nomes do Flamengo? A gente não precisa falar, ué. Vocês dispensam a Conhece os nomes do Flamengo, apresentação. a gente fala todo dia deles aqui. Mas eles vão precisar. Por exemplo, o Flamengo não vai ter o De La Cruz, nem o Alan, que teoricamente é o reserva imediato dele. Os dois têm problemas com altitude, isso já foi dito aí várias vezes. Também não tem o Alexandro. Então, no meio-campo, você já provavelmente vai ter que trazer o Gerson para jogar no meio-campo, junto com o Pulgar. Caramba, que alegria, hein, pro torcedor rubro-negro. Não, porque você tira o Gerson do lado direito, que é onde ele está mais à vontade. Pode pôr ele em qualquer Ou então lugar você que ele é coloca o jogador. Everton Araújo. Everton Araújo com o Pulgar ali e mantém o Gerson aberto na direita. Mas é um jogo muito do desgaste físico, né? Você precisa fazer um bom primeiro tempo, dosar as energias para não cair muito de produção no segundo, que é o que acontece naturalmente. O ar vai faltando. Então é um jogo muito de inteligência, acima de tudo. E é um teste também para o elenco do Flamengo, porque esse é o tipo de jogo que envolve mais do que altitude. Envolve logística, envolve o desgaste do clássico contra o Vasco, que o Flamengo precisou martelar ali o jogo inteiro em busca do gol, não conseguiu. Então, tem desfalques por questão de altitude. Então, para o Felipe Luiz, é esse desafio específico de Libertadores, que ele conhece muito bem como jogador, mas como técnico acaba impondo alguns desafios e algumas escolhas que são difíceis. Por exemplo, no lado esquerdo, não tem o Alexandro. O substituto é o Ayrton Lucas. Mas e aí? Você vai com o Ayrton Lucas, sabendo que ele é um lateral um pouco mais ofensivo, vai ter mais dificuldade de jogar com a bola, ou vai com o Varela, que é um lateral mais defensivo, que está indo bem improvisado ali do lado esquerdo, ou perde o Varela para um cenário de segundo tempo em que o Flamengo, quem sabe, abra uma vantagem ou precisa segurar. Não é uma escolha tão simples. Vou de Varela e é por aí. Peraí, mas porque vai segurar o jogador achando que pode estar com uma vantagem que vai ter que segurar, não dá. Mas o técnico precisa trabalhar com esse Tem um cenário, planejamento Isabel, de jogo. porque é um jogo de altitude, envolve desgaste físico, o técnico precisa contar com todos esses cenários e até calcular também, se eu tiver em desvantagem,
como que eu saio? É melhor ter o Ayrton Lucas. São escolhas que parecem óbvias ali para o torcedor. Vai jogar fora de casa contra a LDU, vai de Varela, mais defensivo. Mas o técnico precisa ter em conta e olhar também o desgaste entre jogadores. O Varela também acabou precisando ser acionado no Clássico. É esse tipo... Eu acho que o mais óbvio é o jogador da posição. Não, o Varela é uma improvisação. Então, mas é uma improvisação que tem dado certo, ele tem segurado a onda por ali. Então, hoje o Felipe Luiz confia plenamente no Varela para fazer a função do lado esquerdo. Mas quando não tem o lateral esquerdo. Mas é que o Ayrton Lucas também, fosse o Flamengo jogando em casa, é ali o Ayrton Lucas usando muito corredor, mas o Flamengo... Você está dizendo que o Varela marca melhor, é isso? Marca melhor e é isso. Num cenário em que o Flamengo não precisa atacar tanto e tendo o Michael por ali, já sabendo que é o cara que é da velocidade pelo lado esquerdo, para mim equilibraria mais o time o Varela, mas eu entendo também o Felipe Luiz se ele resolver segurar o Varela para uma necessidade de subir intensidade física e resistir mais na marcação no segundo tempo. Ayrton Lucas não pode ficar mais? Num jogo específico? Não atacar pode, tanto? mas não é a tendência, né? Eu acho que aí já está a bola Não é a cantada tendência de uma... se o técnico não pedir, professor. Eu acho que aí uma tendência que tem que observar o time como um todo, né? O Flamengo lembra um pouco que era o Flamengo lá atrás do Jorge Jesus, mas o Flamengo do Felipe Luiz é um time de imposição no jogo. É um time que marca no campo de ataque, que tenta manter essa bola no campo de ataque o tempo inteiro e martelar o adversário até encontrar o seu gol. Fez o primeiro, faz o segundo e vai continuando. Você acredita nisso, jogando em Então, Quito? essa é a questão. Esse é o ponto que eu estou levantando. Se fizer logo, é uma beleza. Jogando no Maracanã é assim. E se não fizer? É o Flamengo que se impõe o tempo todo. A Haja condição fôlego, da altitude vai dificultar o Flamengo. Então, qual vai ser o projeto de jogo do Felipe Luiz? Vai ser o mesmo? Tem que mudar. Acredito que não. E aí, como o Flamengo vai se adaptar a isso? A ser um time, eventualmente, que vai sair mais de uma linha baixa para tentar uma transição, para buscar o resultado. Que jogadores vão estar bem para poder fazer esse movimento de transição, porque não é fácil você gastar pique para ficar indo e voltando. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, né? Você deu um pique, você não vai dar outro, porque já não consegue recuperar. Então, é entender que, e o torcedor que vai acompanhar o jogo, sabendo que não vai ser possível colocar em prática a mesma filosofia de jogo do Flamengo no Maracanã, que é um time que atua no campo de ataque o tempo inteiro, sufocando o adversário, recuperando bola. Pode até fazer isso por algum tempo, mas o tempo todo não vai ser possível e vai correr riscos de ter um desgaste físico muito grande. Então, a minha grande interrogação é essa. Como será o Flamengo na altitude? Que proposta de jogo o Felipe Luiz vai tirar da cartola? Não espere aquela intensidade contra o Juventude, que já não apareceu contra o Vasco do Maracanã. Essa questão da lateral esquerda, acho que já é uma bola cantada de substituição. Alguma substituição ele fará lá, nem que seja pela opção começar por um ou por outro. Eu começaria com o Varela. Começaria segurando. É jogo de sabendo usar, não vai faltar. O fôlego do time como um todo e em posições específicas. Essa questão da lateral, para mim, já é uma. Ali ele vai contar com 2 jogadores atuando por ali ao longo da partida. Até porque o Wesley do lado direito tem mais pulmão, tem mais fôlego para aguentar o batido. E um modelo que pode servir de referência para o Felipe Luiz hoje é algo parecido com o que ele fez na final, no jogo de volta contra o Galo da Copa do Brasil, que ali foi um Flamengo que, até para sustentar a vantagem, adotou um jogo mais direto e levou problemas para o Galo também, dessa maneira, sendo um pouco mais vertical e não necessariamente jogando com a bola, porque ali o Galo tinha a necessidade de buscar o resultado, o Galo tinha a necessidade de ser mais protagonista. Pode ser ele uma referência e até pensando nisso, o Bruno Henrique é um cara que vai bem no jogo aéreo, né, de tentar essa casquinha para o Michael. O Plata, para mim... Vai bem em contra-ataque, tem velocidade. O Plata, para mim, hoje pode ser um jogador muito interessante até para fazer esse papel que ele faz muito bem, de às vezes ser um falso 9 ali, jogar mais centralizado, com muita liberdade de movimentação, e ele tem mobilidade para isso. Então, hoje é um jogo para o Flamengo usar mesmo o elenco, usar bem, o Felipe ser testado nessa parte em que ele vai muito bem, tem ido muito bem, que é usar os bons recursos que tem à disposição. Para finalizar o assunto LDU e Flamengo, vamos dar uma olhada na provável escalação rubro-negra. Na tela do Futebol 360, o time comandado pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo de tanta gente
de Arthurzinho Ferrão, grande torcedor que está em todos os jogos no Maracanã, que nos assiste aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Será que joga Danilo? Será que joga Varela? Gerson, Pulgar, Plata, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Michael ou Cebolinha. É um elenco vasto para o professor Felipe Luiz. E Bruno Henrique. Alguns desses parênteses já são bolas cantadas de substituição do jogo. Ali na frente, Cebolinha no Michael, Luiz Araújo no Arrascaeta. São tendências do jogo. Se nos jogos... de gente a ser substituído. Luiz Araújo não entrou contra o Vasco, pode ser até que comece jogando. Pela força física que tem, né? Se nos jogos ao nível do mar, né? Chutar de longe é bom na altitude, né? Normalmente já são feitas as 4, 5 substituições, com a intensidade que tem o jogo de futebol hoje, com o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos. Normalmente os técnicos já fazem essas alterações, professor. Imagine na altitude de Quito, você tem razão. O Felipe Luiz vai ter que usar também o seu banco de reservas no jogo de logo mais. Rápido intervalo. Muito bem, nação. Vou trazer aqui para vocês também a escalação da LDU. Onde assistir o jogo, você sabe, cara. Então, vou trazer tudo aqui agora para vocês. LDU e Flamengo, onde assistir ao vivo, horário e escalações e arbitragem também. Bem, o jogo é hoje às 19 horas, horário de Brasília, válido pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. E o jogo será no estádio Casablanca, né? Este é o jogo-chave para o Flamengo. Como o Flamengo perdeu em casa, né, para o Central Córdoba, o time saiu da zona de classificação para as oitavas de final e faz as duas próximas rodadas fora de casa, né? Uma derrota deixaria o rubro-negro a 4 pontos atrás da LDU. E isso é péssimo, né, cara? A LDU está na liderança do Grupo C com 4 pontos em 2 jogos, empate com o Central Córdoba na Argentina e vitória sobre o Deportivo Táchira no Equador. O time vem de 2 vitórias no campeonato equatoriano, no qual é 6º colocado. A transmissão é da ESPN Brasil e também do Disney Plus, galera. Escalações prováveis: LDU do técnico Pablo Vitamina Sánchez. O treinador Pablo Vitamina Sánchez fez algumas mudanças na LDU nos 2 últimos jogos pelo campeonato equatoriano, mas nessa terça deve voltar à base que disputou as 2 primeiras partidas na Libertadores. Provável escalação da LDU. Vamos por aqui o campinho com Gonzalo Vale, De La Cruz. Eles têm também um De La Cruz, lateral direito, né? O Ricardo Adé, Alala, Quinones, o Grueso, o Minda, Cornejo, o Brian Ramírez, Alzugaray e Alex Arce. Eles têm 2 desfalques, o Dida e também o Domingues. Pendurados, nenhum. Olha aqui o estádio, né? Casablanca. Flamengo técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz tem 3 desfalques para o jogo. Na lateral esquerda, o substituto natural de Alexandro com edema na coxa é o Ayrton Lucas, mas o treinador sinalizou que pode improvisar Varela no setor. Sem De La Cruz e Alan poupados por causa da altitude, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo de Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, Plata deve ganhar uma das vagas. Provável escalação do Flamengo está aqui na tela, galera, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Eu também iria com esse time aqui, viu? Tá? Desfalques: Alexandro, Vinha, Alan, De La Cruz, poupados por causa da altitude. Arbitragem, galera, vamos lá. Árbitro é o Derlis Lopes, do Paraguai. Assistente 1, Milciades Saldivar. Assistente 2, Nádia Weiler. E o VAR é o Juan Lara, do Chile. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!